Bem, então agora eu vou explicar como vai ser a dinâmica de todos os exercícios em JavaScript. A primeira coisa que você tem que saber é que todos os exercícios vão ser feitos em formato de função, ou seja, é uma função que vai ser, e dentro dessa função vai estar todo o corpo, praticamente todo o corpo do seu exercício, né? Então tá. Nesse exemplo aqui, eu criei uma function que tem o nome de exemplo. Então, nem todas as funções, todas as functions precisam ter um nome, mas na maioria dos casos vai precisar ter, e eu estou usando o nome exemplo. Bem, então eu tenho uma function exemplo, e aqui ó, entre essas chaves eu tenho o corpo da função, eu tenho tudo que vai ser executado quando a função for chamada. Uma das coisas que toda função faz é retornar. Toda função retorna alguma coisa. Você usa o comando return para isso. Você pode muito bem colocar só return e nada, que a função vai retornar vazio. Ela vai retornar undefined ou null ou qualquer coisa assim. Mas ela vai retornar alguma coisa falando que ela está retornando vazio. Bem, mas nosso objetivo aqui é isso, é retornar uma string. Uma string é uma palavra, string é uma coisa que tem entre aspas. E essa string é Marvin. Então, uma função exemplo, que nesse caso vai retornar Marvin. Bem, agora que a gente tem a função declarada, uma coisa que a gente tem que fazer é invocar a função, chamar a função. E para fazer isso, você simplesmente coloca o nome da função, abre e fecha parênteses. Ok, e agora a gente salva o arquivo. Então, Ctrl S, o nome do meu arquivo é marvin.js. Todos os arquivos têm que ter o .js no final, caso contrário eles não vão ser devidamente executados. Bem, eu esqueci de comentar, mas qual programa que eu estou fazendo isso? Bem, eu estou usando o Marvin, o Atom, que é esse programa que tem uma logo verde. Mas vocês também podem usar o Visual Studio Code, que é esse aqui, ou o Sublime Code, que tem um ícone amarelo e preto. Não importa qual deles você vai usar, eu só uso o Atom por questão de preferência pessoal mesmo, mas vale a pena você testar todos os três e definir o que faz mais sentido. Bem, agora que eu tenho o meu arquivo marvin.js salvo, eu não vou navegar onde ele está salvo, que no caso é desktop. Então, ls, pode ver aqui marvin.js. Ok, eu tenho o arquivo .js salvo, e agora, como que eu rodo ele? É fácil, é só colocar node, espaço, o nome do arquivo. E pronto. Não deu erro, mas também não deu nada. Por quê? Porque eu não estou mandando escrever nada no console, não estou mandando exibir nada. Para fazer isso, eu digito console.log, entre parênteses, o que eu quero que escreva. Então, nesse caso, ele vai mostrar na minha tela o que a função exemplo retorna. Então, console.log, aí entre parênteses exemplo, abre e fecha parênteses. Deu um Ctrl S, vem aqui no terminal, mesma coisa, node espaço marvin.js. E agora ele me mostra Marvin. Por quê? Porque eu usei o console.log para me mostrar o que está retornando. Então, isso aqui que está entre parênteses dentro do console.log é o que ele vai me mostrar na tela. Então, se eu colocar console.log 123 e dar Ctrl S, quando eu chamar node marvin.js, ele vai exibir 123 na tela. Uma coisa muito importante é que para executar a função é necessário chamar ela, é necessário ter essa linha 5, que é exemplo, abre e fecha parênteses, porém nos exercícios a serem submetidos, você não pode colocar essa linha, então não pode ter essa linha para invocar a função, ou seja, o arquivo que você vai chamar é só esse aqui, é só a função function, e fechou as chaves.
não tem mais nada. Caso contrário, vai ser identificado um erro e você vai tirar nota zero na atividade. Bem, uma outra maneira de fazer isso é via navegador. Eu estou usando o Chrome, mas pode fazer a mesma coisa com o Firefox. Para fazer isso, eu vou limpar aqui primeiro. Eu venho aqui, dei Ctrl C, apertei, olha, F12 e logo depois eu cliquei aqui em console. Então aqui e Ctrl V. Ele vai aparecer nada, que é o esperado, então eu invoco a função. Exemplo, abre e fecha parênteses, e ele me mostra Marvin. Aqui vale ressaltar que é uma coisa do navegador que ele exibe o que foi retornado, sem eu pedir com que seja exibido. Se eu colocar console.log, exemplo, abre e fecha parênteses, ele vai executar, ele vai exibir Marvin, e você pode ver da maneira que ele exibe. Não tem a setinha aqui, não tem entre aspas, tá só o texto normal. Quer dizer que ele me mostrou porque eu pedi que fosse exibido. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que é muito importante que seu código funcione no terminal. Você pode testar ele no navegador, por ser mais fácil, mas é muito importante que ele funcione no terminal, uma vez que é a partir do terminal que ele vai ser corrigido. Então, sempre que quiser verificar que está funcionando o seu código e ter certeza que está tudo ok, confie mais no terminal do que no navegador. Eu acredito que é isso. Lembre sempre de colocar o seu código como função e não retornar e não invocar a função no seu código .js, deixar só como está aqui agora, dando nome à função sempre que possível, retornando alguma coisa, mesmo que seja null ou undefined, e boa sorte.